E aí, gente, bom dia. Bom, hoje eu vou trazer uma aula para vocês falando sobre a nomenclatura dos alcanos ramificados, tá? Então, alcanos, vamos lembrar que são hidrocarbonetos que só possuem ligações simples, tá? E as ramificações são grupos substituintes de carbonos que estão ligados a essa cadeia carbônica, tá? A cadeia carbônica é a maior sequência de carbonos que estão ligados. Então, para darmos a nomenclatura a alcanos ramificados, nós temos primeiro que encontrar a cadeia principal da estrutura, beleza? Que é a maior sequência de carbonos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 carbonos como cadeia principal. Então, vamos aqui, cadeia principal dessa estrutura. E esse grupo aqui, ó, que está ligado a esse carbono do meio, é uma ramificação, nós chamamos, tá bom? E algumas ramificações são bastante utilizadas para as nomenclaturas de hidrocarbonetos e de outras funções orgânicas também, tá? As que são mais utilizadas, que a gente vai mais utilizar, são o metil, tá? CH3, que é esse caso aqui, ó, tá vendo? CH3CH2, que é chamado de etil, CH3CH2CH2, que é chamado de propil, tá? Metil, tá? Porque é derivado do metano, um carbono. Etil, porque é derivado do etano, 2 carbonos. E propil, porque é derivado do propano, 3 carbonos. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a cadeia principal e nós temos também essa ramificação que é chamada de metil. E aqui é a cadeia principal. Beleza? Esse é o início para a gente começar a escrever a nomenclatura de alcanos com ramificações. Bom, gente, aqui eu tenho 2 exemplos, tá, para resolver com vocês, de alcanos que possuem ramificações. E como que nós fazemos para escrever a nomenclatura para essas estruturas ramificadas, beleza? É o seguinte, para fazer a nomenclatura de um alcano ramificado, nós temos que usar a regra de como que se fizéssemos para alcenos, que tem ligações duplas, tem ligação dupla na verdade, né? Que possui uma insaturação. Quando uma estrutura possui uma insaturação, a gente tem que enumerar a cadeia para localizar aquela insaturação, deixando o carbono da insaturação no menor número. Nesse caso, nós temos que enumerar a cadeia carbônica e localizar o carbono que possui a ramificação. E esse carbono que possui a ramificação tem que estar também no menor número, entenderam? Então, nesse caso, nós temos a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos ligados. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então, essa sequência de 5 carbonos é a nossa cadeia principal. E nesse carbono aqui, ó, possui uma ramificação, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma enumeração da cadeia para localizar a numeração desse carbono que possui a ramificação. Ele tem que estar no menor número, entenderam? Por exemplo, nós temos 2 opções, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Notem que da esquerda para a direita, o carbono com a ramificação ficou no carbono 3. Da direita para a esquerda, o carbono da ramificação ficou no carbono 3. Então, não importa de que lado você faça a enumeração, nesse exemplo, que o carbono sempre vai ficar no número 3, o carbono que possui a ramificação. E que ramificação é essa? Se você olhar nos exemplos que eu dei, ela é chamada de metil, tá? Para escrever o nome, é o seguinte, você inicia com a numeração do carbono ramificado, tá? Qual a numeração do carbono ramificado? Carbono 3. Qual a ramificação que tem no carbono 3? Metil. Então, 3 traço metil. E você agora utiliza a regra do prefixo, o infixo e o sufixo. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 5 carbonos. Então, o prefixo lá na tabela é pente.
O tipo de ligação, só ligação simples, que é o infixo, então AN. E qual é a substância? Hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, então você coloca O no final. Tá? 3-metil-pentano, o nome dessa estrutura. Agora vamos para esse segundo exemplo. Tá? Nós temos a cadeia carbônica 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Maior sequência de carbonos. Só que a ramificação aqui, ó, ela está em outra posição em relação a essa primeira estrutura. Aqui está no carbono 3, aqui ele já mudou de posição. Então nós temos duas opções para fazer a enumeração da cadeia. 1, carbono, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Da esquerda para a direita, a enumeração deixou o carbono, que está com a ligação com a ramificação, na numeração 2. Tá? Da direita para a esquerda, o carbono com a ramificação ficou no número 4, maior. Tá? Então nós temos que escolher a sequência em que deixa o carbono com a ramificação com o menor número. Tá? Então a sequência que eu vou utilizar é da esquerda para a direita, a enumeração. Para escrever o nome, localizar a ramificação, que essa daqui é chamada de metil. Para escrever o nome, numeração do carbono que tem a ramificação, carbono 2, traço. Qual é a ramificação que tem no carbono 2? Um metil. E prefixo, infixo e sufixo. 5 carbonos, pente. Só ligação simples, AN e O no final. 2-metil-pentano, tá? Só mudou a posição da ramificação no carbono da cadeia principal. Bom, galera, eu estou aqui com mais dois exemplos que são um pouquinho diferentes dos outros, mas são bem interessantes. Notem que nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E nesse carbono aqui, ó, eu tenho uma ramificação em cima e outra ramificação embaixo. Ou seja, duas ramificações iguais num único carbono. Tá? Nessa estrutura de baixo, eu já tenho uma ramificação aqui, ó, que é chamada de etil. Eu tenho outra ramificação aqui, ó, que é chamada de metil. Ou seja, duas ramificações diferentes na mesma estrutura. E aqui eu tenho a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Certo. Então vamos para a nomenclatura. Tá? Nessa primeira estrutura, o que é que eu tenho que fazer inicialmente? Sempre a enumeração. E eu tenho que deixar esse carbono que está com a ramificação no menor número. Então, se eu enumerar da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O carbono que possui as duas ramificações vai ficar no número 3. Tá? Se eu enumerar da direita para a esquerda, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar no número 5 maior, né? Porque 3, então a enumeração correta é da esquerda para a direita, tá bom? Agora, para escrever o nome, nós temos que colocar a enumeração do carbono, que tem a ramificação, que é o carbono 3. Vou colocar aqui. 3. Agora, como no carbono 3 nós temos duas ramificações iguais, que aqui é um metil e aqui também é um metil, nós temos 2-metil, tá? Então nós temos dimetil. Então fica 3,3 traço dimetil, tá? E agora nós vamos para a cadeia principal. Quantos carbonos? 7. Na tabela do prefixo, 7. 7 é ept, tá? Ept. Como é um alcano, só tem ligações simples. Então o infixo é AN. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, O no final. 3,3 dimetil heptano. Beleza? Bom, galera, nesse segundo exemplo aqui, eu mudei a posição das ramificações para ficar melhor para vocês entenderem como que escreve a nomenclatura, tá?
Então, nessa estrutura aqui, nós temos a cadeia principal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aqui nós temos uma ramificação metil. E aqui nós temos outra ramificação etil. Tá? Ou seja, duas ramificações diferentes na mesma estrutura. Agora, para dar o nome, nós temos que fazer a enumeração. Só que como tem duas ramificações diferentes, nós vamos dar prioridade para a maior ramificação. A maior ramificação é quem vai ficar com a menor numeração. Tá? Então nós temos duas opções de fazer a numeração aqui, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Na enumeração da direita para a esquerda, o carbono que possui a maior ramificação etil ficou na numeração 4. Na esquerda para a direita, o carbono que possui a maior ramificação etil ficou na numeração 3. Tá? Então a enumeração que nós vamos utilizar é a da esquerda para a direita. Tá? Você pode fazer as duas enumerações para não se confundir, mas você vai utilizar só uma, aqui deixar, nesse caso aqui, o carbono com a maior numeração no menor número. O carbono com a ramificação no menor número. Tá? Então, para escrever o nome, nós vamos ter que iniciar pela ordem alfabética das ramificações. Por exemplo, quem vem primeiro? A ramificação etil, E de etil, ou o metil, M de metil. Na ordem alfabética vem primeiro o E, né? Em relação ao N. Então, qual a numeração do carbono que tem a ramificação etil? 3, tá? 3 etil. Numeração do carbono que possui a ramificação metil. Carbono 2, metil. E agora nós vamos para a cadeia principal. Prefixo de 6 carbonos. X. Só ligações simples, vem fixo, é AN. Hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, O no final. Tá? 3 etil, 2 metil, hexano. Beleza? Valeu, galera!